Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. O grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da Semana. A arte é capaz de transformar pessoas, crenças, a sociedade. Eu não tenho dúvida disso. É uma convicção minha e também uma convicção do Bradesco. E é por isso que o Bradesco e eu, aqui no Negro da Semana, estamos juntos neste projeto incrível que é o Bravos, uma celebração da música e da arte no Brasil. Com o Bravos, o Bradesco quer falar de arte e ser o parceiro do artista. E quer ajudar a transformar a arte em negócio. Bravos é Encontro Bradesco de Vozes Brasileiras, um projeto multimídia que marca um encontro mensal durante 12 meses entre dois artistas negros de diferentes segmentos. Sempre no dia 20 de cada mês, o conteúdo é compartilhado no YouTube, Instagram e IGTV do Bradesco. E também pode ser ouvido aqui no Negro da Semana, é claro, no Spotify e em todas as plataformas de streaming de áudio. Em cada encontro eu converso com os artistas. E esse papo pode, inclusive, a gente torce para isso, trazer novas e exclusivas criações. Nessa conversa a gente quer traçar um paralelo, ouvir o que as vozes e expressões desses artistas representam na coletividade, e individualmente, nas trajetórias de cada um deles. Bem-vindos ao Negro da Semana Bravos. Aproveite esse encontro e essa potência de criatividade. E é para falar sobre criatividade e muito mais que nesse episódio a gente tem as presenças de Larissa Luz e Jean Lins. Eu tenho um prazer gigante e especial em estar com a Larissa Luz aqui. Primeiro porque ela é uma grande cantora, compositora e atriz. Segundo porque eu já tive o privilégio de lançar um episódio de Negro da Semana sobre uma artista que eu admiro muito, a grande Elza Soares. E a Larissa Luz é quem interpreta essa grande mulher no espetáculo musical Elza, pelo qual já conquistou o prêmio de melhor atriz em musicais, no prêmio Bibi Ferreira. A Larissa Luz é baiana, nascida em Salvador e é uma multitalento. Ela que foi vocalista da banda Araqueto de 2007 e 2012, já tem 3 álbuns lançados e com o seu segundo álbum, Território Conquistado, de 2016, ela concorreu ao 17º Grammy Latino e ao Prêmio da Música Brasileira. Em Trovão, seu disco mais recente, Larissa canta sobre estética afrofuturista e bases eletrônicas, uma Bahia que define como uma metrópole que tem conexão com a terra. Muito orgulho em ter uma artista com um trabalho tão forte e genuíno como a Larissa, aqui no Negro da Semana Bravos. E falando em trabalho genuíno, outro que está conosco é o Jean Lins. O Jean é um artista natural de Maceió, e ele é um quadrinista que começou a desenvolver seu trabalho pensando nessa conexão incrível que os quadrinhos têm com todos os públicos. O Jean Lins é autor da obra Dandara, sobre 2 irmãos que vivem como escravos em uma fazenda, no século XIX, e que foi financiado via Catarse. E é um livro que homenageia a guerreira negra e esposa de Zumbi, Dandara dos Palmares. Hoje o Jean produz com sua namorada Ana Cristina os Contos de Griot, que são coletâneas de contos e fábulas africanas. Vamos conversar então com esses 2 artistas para conhecer um pouco mais sobre as suas carreiras. Bem-vindos Larissa Luz e Jean Lins, e muito obrigado por estarem aqui no Negro da Semana Bravos. Eu agradeço. Obrigada a vocês. Grande prazer ter vocês aqui. Larissa, eu gostaria que tu começasse falando sobre o teu mais recente trabalho. Como é que ele se articula com os ritos e práticas das religiões de matriz africana e como é que tu concebeu esse trabalho? Bom, eu quando surgiu a ideia, né, na minha cabeça de fazer um disco que trazia elementos de religiões de matriz africana numa outra perspectiva, né, numa releitura futurista e tudo mais, surgiu partindo primeiro da necessidade de trazer o assunto à tona, porque tenho percebido que poucas pessoas conhecem, né, coisas acerca disso, e isso gera uma violência, uma onda de violência e repressão que é assustadora e que a gente precisa banir, assim, urgentemente. Depois pela minha ligação pessoal, né, com os ritos, e
por entender que isso faz parte da história da Bahia, culturalmente, socialmente, para além da religiosidade, né? E achei que a galera que tá vindo aí, os jovens, precisavam ter um contato com essa história, com esses mitos de uma outra perspectiva. E aí trouxe Trovão, que é um símbolo que representa Yansan, que é o orixá que tá aqui em mim, né? E é forte, né? É som que ecoa, que vibra, é uma onda energética, uma descarga elétrica. Então achei que resumia bem isso tudo aí que fez parte da composição desse trabalho. Maravilha. Então a Larissa vê isso como uma forma de mostrar mais sobre a nossa cultura. E eu queria aproveitar e perguntar pra ti, Jean, como é que tu vê o quadrinho como ferramenta de difusão da nossa cultura negra? O quadrinho, assim, desde que eu me conheço por gente, eu vejo o quadrinho como uma forma pedagógica, sabe? Eu acho que muita gente aqui no Brasil foi ensinado a ler e escrever lendo Turma da Mônica, lendo Ziraldo. Então, eu associei isso a alguns estudos que eu fiz na Universidade de Alagoas, e sobre ensino, né, sobre entretenimento com ensino. E aí eu pensei, poxa, por que não utilizar isso, essa ferramenta dos quadrinhos, essa ferramenta da revista, do gibi, como uma ferramenta pedagógica, mesmo sem ser algo educacional. E aí a gente começou a criar, né, um roteiro de Dandara para abordar tanto um pouco da história do Brasil, que está sendo muito questionada e hoje em dia. E aí eu pensei, poxa, tem que trazer tudo isso aqui à tona, tem que trazer esses momentos no Brasil que a galera tá tentando ofuscar, sabe? E aí eu vejo o quadrinho assim como uma ferramenta de bastante importância para a cultura brasileira e para as crianças. Então, o jovem hoje, ele ainda lê quadrinho. Criança jovem, né? Ela deixa de ler um quadrinho depois. Mas aí eu pensei, poxa, por que não incutir aqui um pouquinho da cultura afro-brasileira? Incutir um pouquinho aqui da curiosidade, porque eu não vou chegar e explicar tudo o que aconteceu. Eu vou mostrar aqui, olha, aconteceu isso aqui, mas eu não vou dizer tudo. Eu quero que a pessoa vá lá e estude, ela vá lá e procure saber mais, porque eu fui criado assim, sabe? Engraçado que você falou de Dandara, eu me lembrei que eu gravei recentemente uma participação no disco de Emicida de uma música chamada Esmalha. E a gente, quando ele me convidou para fazer a participação, a gente chegou em Dandara, né? Fez essa relação do poema com Dandara. E nessa reflexão eu percebi o quanto que essas personagens eram apagadas da história do Brasil e como que a gente não tinha acesso a essas histórias. E o quão de necessidade a gente tinha de estabelecer uma relação com a verdade. Será que Dandara existiu? Será que Dandara não existiu? Eu falei, bom, mas eu acho que agora o que está em jogo é a nossa necessidade de ter esses personagens de volta. Quantas Dandaras não foram apagadas das nossas histórias e no quadrinho é uma forma maravilhosa de trazer à tona essas heroínas, né? Eu trago, assim, uma forma de ficção, uma ficção histórica, mas trazendo em tona exatamente isso que você falou, né? Existiram tantas Dandaras e quantas Dandaras hoje existem? Precisa ter um nome. Todo mundo é Dandara, sabe? Todas as mulheres são Dandaras, sabe? Guerreiras que lutam, que são exímias administradoras da própria vida. E o quão importante é, né, essas meninas que estão vindo agora, essa nova geração, de saber dessas histórias e essas Dandaras todas se reconhecerem nessas histórias também. São histórias que não podem ser invisibilizadas, né? Sim. E é muito legal vocês falarem sobre isso, essa consciência que vocês têm sobre histórias que precisam ser reconhecidas. Dessa forma, assim, como é que vocês acham? É muito lúcida para vocês a condição de negros quando vocês estão criando, porque ao vocês terem essa consciência de que tem histórias que devem ser contadas e a arte de vocês pode suprir isso, contar de alguma forma, eu imagino que, obviamente, o fato de ser negro, isso está muito envolvido. Então há sempre essa lucidez de algo que deve ser falado pela voz de vocês, enquanto negros. Pra mim é latente, é inevitável, assim, é pulsante, eu não tenho como. Eu costumo dizer que eu queria muito, eu quero muito que chegue um momento que a gente possa falar sobre várias outras coisas e não sobre racismo, sobre tudo que a gente sofre, sobre as nossas queixas, que a gente possa vir simplesmente falar sobre comida, sobre viagem, sobre música e não ter esse assunto como pauta, mas ainda é uma urgência resolver essa questão. E
tá tudo pulsando na gente, assim. Então é inevitável que quando a gente busca a nossa verdade para fazer a nossa arte, isso vem à tona. Então eu vejo como uma coisa que é inerente, assim, à minha personalidade e naturalmente ela vem no processo criativo, né? As questões relacionadas à cultura negra, que tem relação com a nossa história pessoal, individual e com o coletivo à nossa volta, né? Nossas famílias e etc., nossos antepassados. Então acaba que vem naturalmente, né? Eu ia falar exatamente isso, você tirou as palavras da minha boca, na verdade, mas eu sinto assim um pouquinho de tristeza pelo fato de que eu sinto a necessidade de fazer isso. Porque existe um problema. Existe um problema, e eu acho que existem pessoas que hoje têm privilégios. Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada de poder estar dando o meu tempo para a construção de quadrinhos, para estar dando a construção de uma arte. Então eu tenho que saber que o meu privilégio quanto a isso, eu tenho que usar ele para as pessoas que não têm esse privilégio, sabe? Então, quantas crianças, quantos jovens, quantos adultos aí, eles não têm o reconhecimento, a representatividade. Então, eu acho que se eu tenho o poder de fazer algo, eu não posso, assim, querer, eu devo fazer, sabe? É uma questão de dever mesmo, eu acho uma questão mais ética. Alguém uma vez me perguntou assim, sobre isso, sobre essa obrigatoriedade de militar, de se posicionar, de trazer esses assuntos à tona, né? Enquanto negra, artista e tal. Eu falei, obrigatoriedade. Eu acho um pouco forte, porque nós somos indivíduos livres e a gente faz o que a gente quiser com o nosso tempo, com a nossa arte, com a nossa ferramenta. Porém, precisão existe, necessidade existe. É uma urgência? É. A gente tem a ferramenta? Tem. E o que a gente faz com ela é uma escolha nossa. Então, perceber que a gente não é obrigado, mas que sim, existe uma necessidade, eu acho importante. Assim, porque a arte é realmente veículo, é uma forma de acessar as pessoas. É uma ferramenta de transformação. É uma ferramenta de transformação, então usar isso ao nosso favor e a favor em prol de um todo, assim, de um coletivo que faz parte da gente também, eu acho que me faz sentir útil, assim, me faz sentir viva. E deu pra ver que tu sentiu essa necessidade também com o Contos de Griot, né? Que é muito importante. Eu queria saber como é que foi o start pra te desenvolver esse projeto. Então, o start não foi nem meu. O Contos de Griot, ele veio numa iniciativa da minha namorada, né? Depois de ler alguns livros do Lázaro Ramos, e ela descobriu sobre os griots, né? Que são... Não pode chegar e simplificar eles dizendo que são contadores de histórias, mas eram todos aqueles que passavam conhecimento em várias nações africanas. E seguindo da explicação sobre os griots, vinha uma fábula, uma pequena fábula, que era o chamado Espelho da Verdade. E aí, a partir disso, ela veio pra mim e falou, olha, isso aqui é muito legal. Ela me contou e a gente teve uma ideia meio que mútua, na hora, assim. Falei, cara, a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que transpor isso aqui pros quadrinhos. E explicar o porquê de toda a diferença, assim, da oralidade para os quadrinhos, e mostrar o que é o griot, mostrar quais são os nomes dos griots em cada nação africana, sabe? E disso já surgiu várias ideias. A gente tá querendo formar, próximo ano, um coletivo de negros, né, de quadrinhos negros, onde a gente vai ter um escritor, a gente vai ter um desenhista, um arte finalista, um colorista, para que possam auxiliar novos produtores de quadrinhos, né, que queiram fazer. O cara não sabe fazer um roteiro, sabe fazer um gancho aqui de uma hora para outra. Pô, chama alguém para auxiliar ele. E a gente tá querendo fazer isso de uma forma totalmente colaborativa. E eu acho que isso traduz muito o que é o Contos de Griot, sabe? Vão ser coletâneas. Eu quero trazer outros escritores, eu quero trazer outros artistas para esse meio. É uma coisa que é uma ideia nossa, sabe? E aí, esse primeiro volume vem aí com a história da verdade absoluta, né? Que por um acidente, pode-se dizer assim, foi espatifada, e eu acho que moral da história é que hoje cada um tem um espelho dessa verdade que reflete a verdade onde a gente vive, sabe? E eu acho maravilhosa a filosofia africana, os costumes africanos, de dizer, olha, a gente não é o único que tá certo, todo mundo tá certo, todo mundo tem suas diferenças, todo mundo tem o seu espelho que vai refletir, sabe, a sua vida. E a gente quer trazer isso para os quadrinhos, a gente quer trazer isso para a comunidade, não só o negro. Eu acho que
podemos dizer que tem mais gente precisando entender que essa verdade absoluta, na verdade, ela é um espelho de tudo. Chimamanda, né? O perigo de uma única história. Exatamente, exatamente. E é massa isso de formar, que é uma outra etapa, né? Além de você, enquanto artista, de usar a sua arte como ferramenta para colocar essas histórias ali nos quadrinhos e levar, formar já é uma outra etapa dessa transformação, né? Trazer pessoas para poder produzir também novos conteúdos e para ter mais coisas e alcançar mais gente ainda. Sim. A Muito gente legal. tem poucos produtores de quadrinhos, principalmente lá em Maceió, né, onde eu vivo. Então eu tô sempre implicando, gente, produzam, façam um zine, façam com xerox, grampeie, depois a gente pensa em outra coisa maior, mais audaciosa, mas vamos começar, todo mundo começa de baixo, sabe? Todo mundo dá um start. Eu percebo muito que, assim, minha família, por exemplo, todo mundo tinha dom de desenhar, mas ninguém conseguiu colocar para jogo, assim, ninguém conseguiu trabalhar isso, ninguém conseguiu fazer nada com isso, porque tava todo mundo preocupado em como ia colocar o mercado em casa, assim, sabe? Então, eu acho que essa parte da formação e capacitação é extremamente fundamental, assim, no processo de ascensão do povo preto, assim, porque a gente não tem como pensar em progredir enquanto empreendedor, enquanto a gente, né, das nossas próprias carreiras e tal, sem ter o básico, né, já começando já à margem de tudo e tendo um monte de questão para resolver, tendo várias questões com autoestima, com questões estruturais mesmo, né, físicas. Então, acho bem relevante mesmo pensar em capacitar na medida que você vai tomando força, capacitar outras pessoas também. Sim, trazer isso, sei lá, para uma escola pública, por exemplo, sabe? Quantas crianças não iriam ser ótimos escritores, ótimos cantores, ótimos músicos, mas eles não têm a oportunidade de conhecer como é que funciona isso. Isso é muito legal, isso é muito generoso, porque além de tu como artista ser um espelho para isso, de que é possível, né, viver essa arte para quem deseja ser um quadrinista talvez, que um negro possa te ver como um espelho, tu também auxilia nessa formação, isso é fundamental, um pacote completo, digamos assim. E sobre a questão de se ver como um espelho, Larissa, eu queria saber de ti, qual é que tu acha que é o impacto para nossa comunidade negra, esse reconhecimento que tu tem recebido para outras meninas negras verem que é possível? Como é que tu vê isso enquanto sendo uma artista mulher negra, assim, o teu papel social? Pensar que eu posso ser um espelho, que eu posso ser inspiração, me anima muito, assim. Me faz querer seguir e superar qualquer dificuldade que possa aparecer, assim, pela frente, né? Quando vem as tranqueiras que a gente pensa em desistir, porque isso acontece, né? Passa, mas vem. Eu penso, poxa, eu posso estar inspirando e motivando várias outras meninas também a seguirem e a acreditarem em si enquanto potência. Então isso me anima muito, porque eu precisei de referências e tive poucas, assim, ao meu alcance. Como eu falo na música, né? Referências acessíveis é poder para imaginar. Então, as minhas referências de artistas, personagens, revistas, cabelos, eram diferentes de mim, né? Então, eu sinto que isso deu um baque, assim, na minha formação. A minha consciência, enquanto mulher negra, perante a sociedade e tudo mais, foi tardia. Assim, poderia ter vindo antes, se eu tivesse isso ao meu alcance. E minha mãe, que é professora, educadora, e sempre me estimulou a ler e tudo mais, ela também passou por isso. Então, a dela também foi tardia. Então, tudo isso me faz perceber que é muito necessário, assim, que a gente assuma também esse lugar, né, de poder ser porta-voz, de poder ser referência, de poder ser uma inspiração, de poder estar ali levando para outras alguma coisa que você colheu de um outro lugar e poder espalhar isso, né? Isso me motiva, assim. E tu estava falando antes já sobre essa coisa de que é importante, tu sente esse chamado a contar essas histórias, né, da cultura negra dos seus trabalhos, tu tem feito isso muito bem. Mas te interessa também contar outras histórias, ou você tá realmente focado para isso nesse momento? Agora sim, nesse momento sim, eu acho que, principalmente pra mim, eu acho que o trabalho de quadrinhos, o trabalho com a arte, ele tanto é para o outro como para mim mesmo, sabe? Eu me encontro também nas histórias que eu produzo, e isso é importante, sabe? Se conhecer. Eu também tive essa questão dessa consciência tardia de que você pode ser um
um ícone, uma referência. E eu também tive essa noção um pouco tardia do que é ser negro, sabe? Então, assim, eu acho que nesse momento eu preciso contar. Essas histórias. Não tem pra onde ir tanto, sabe? Mas eu quero que futuramente eu possa escrever qualquer história. Eu gosto muito de fantasia, por exemplo. Eu gosto dos americanos, dos heróis americanos, dos heróis europeus, sabe? Eu gosto. E tô gostando ainda mais agora do africano. Então, por que não trabalhar essa questão de fantasias? Sejam quais elas forem. Tá entendendo? Eu gosto muito de um autor chamado Neil Gaiman, né? E ele é britânico, se não me engano, ele mora nos Estados Unidos, mas ele tem uma vastidão, um conhecimento de fantasia. Ele aplica muito as histórias africanas nas fantasias dele, e isso me motiva muito. Então, assim, ele que é um cara branco, britânico, que mora hoje nos Estados Unidos, tem esse conhecimento, tem essa bagagem, porque eu não, sabe? E, assim, hoje eu vejo, como eu tava falando, eu vejo como uma responsabilidade. Eu quase como um dever, sabe? É uma coisa que me anima, é uma coisa que eu me divirto fazendo, mas hoje eu vejo como um dever. Futuramente eu quero me distanciar um pouco disso. Eu espero que eu fomente outras pessoas esse dever de produzir, até que a gente não precise mais, sabe? Que eu acho que é a utopia que a gente busca sempre. E essa coisa de espelho é muito doido, porque passa muito pelo visual também, assim. Você falou de espelho, eu vejo como uma metáfora, lógico, né? Assim, de você se ver naquela personalidade, naquela pessoa que tá ali, e passa pelo visual mesmo, assim, pelo estético, né? Pela identificação imagética da coisa. E tem gente até que ainda acha que isso é um mimimi, né? Usarem esse termo trouxeram esse termo para minimizar as nossas questões, diminuir. E eu fico me lembrando de como eu tive o primeiro ímpeto de transformar o meu cabelo, por exemplo, né? De dar um relaxamento, um negócio. Quantos anos eu tinha, assim? Eu era uma criança, eu tinha 10 anos. E aquilo ali é uma automutilação, assim. E tudo para você corresponder a um padrão, a uma imagem que você tá vendo e que não é você. Então... Cedo tu já teve esse padrão aí que não era o teu, né? Era isso que tu tinha como referência naquele momento. Sempre essa referência. Não tinha. Então as bonecas eram assim, as revistas eram assim, as personagens das novelas eram assim. E assim não era o que eu tinha. Então eu precisava fazer alguma coisa para ser daquele jeito. E isso é assustador, assim, porque até hoje claro que a gente já avançou. Tanto é que o meu penúltimo disco se chama Território Conquistado por isso. Que a gente já andou um monte e já tá em outro lugar, né? A gente já vê aí as meninas empoderadas jogando seus black pra cima e tal. Mas ainda há um longo caminho a se percorrer em relação a isso. E sim, a gente precisa de muitos espelhos. Eu acho que o movimento estético é a ponta da lança, né? Tem muito ainda pra vir por aí. E eu acho que eu tô muito feliz de ver tantos blacks, tantos cachos, tantos crespos por aí, sabe? É ótimo. E de ver o reconhecimento das grandes marcas disso, né? Sim. Saber que tem que jogar esse jogo, que isso é realidade, né? Exatamente. Em 10 shampoos, em 10 produtos, um é pra cabelo Porque cacheado, isso existia assim, existia ao contrário, era um investimento nos produtos para fazer os nossos cabelos ficarem lisos e etc. Além de não ter para tratar o cabelo crespo e tal, eram produtos para mudar aquilo ali, que era esse o grande marketing das empresas, né? Então, mudar isso, reverter esse jogo e fazer com que as empresas percebam a necessidade de atender a um mercado que existe, um mercado consumidor, que a gente é um mercado consumidor, a gente consome. Bastante, né? Eu adoro essa hashtag que se eu não me vejo, não compro, né? Então, quando bate no mercado, aí eu falo assim, estamos chegando em algum lugar, estamos indo, estamos andando. Mas então, agora vocês são artistas profissionais muito conscientes, né, da visibilidade de vocês, de quem vocês são. Mas houve um momento em que essa arte era muito feita do amor. Eu quero ser uma cantora, eu quero ser um artista gráfico.
Em que momento deu o start de vocês que passou daquela coisa de amo a arte, adoraria viver disso, para eu posso viver disso, eu posso ser um profissional que paga as contas, administra minha vida só vivendo dessa minha arte? Eu acho que eu tive esse start na faculdade. Eu fiz design gráfico. Queria ter feito algo mais relacionado a quadrinhos ou animação, por exemplo. Mas o mais próximo de mim estava design gráfico. E quando eu estava lá, eu vi que eu tinha um diferencial muito legal do pessoal por saber desenhar. Apesar de não serem criações minhas ou ter produções autorais e tudo mais, como muitos jovens, né, já conseguem fazer hoje, né, tem essa consciência de produzir algo deles, eu não tinha. Mas eu tinha esse diferencial de técnica. Então, na faculdade, eu comecei a ver tanto a questão de empreendimento, né, como o fato de que, olha, eu tenho um destaque aqui de em torno de 30 pessoas da minha turma, eu era que me destacava em desenho, sabe? Então, assim, eu via que se nessa turma eu me destaco, por que não no mercado, sabe? E aí foi quando eu comecei a pensar, poxa, eu posso transformar isso aqui em renda. E alguns projetos vieram para mostrar que isso era possível. Eu fui, por exemplo, chamado para trabalhar na universidade por conta dessas técnicas, desse conhecimento e dessa vontade de aprender. E aí quando eu vi isso, e quando eu vi, sei lá, o primeiro salário entrando na minha conta, nossa, eu olhei assim e falei, cara, eu tenho que mostrar isso pra minha família, porque minha família também acho que não sabe o que é que eu tô fazendo na minha vida. Eu acho que se eles verem isso daqui, isso vai confirmar que eu tô no caminho certo. E eu digo que assim, talvez até hoje eles não saibam tanto, mas provavelmente evoluíram muito, mas hoje eles sabem que, olha, o Jean trabalha bem. Ele passa lá uma semana trabalhando 10 horas na prancheta, desenhando. A gente não sabe o que é que tá produzindo, não sabe o que é que tá acontecendo, vai demorar, mas quando acontece, tá em tal canto, foi pra tal feira, foi reconhecido isso, saiu na revista, entrou dinheiro, tá conseguindo comprar isso. Eles veem o resultado isso. desse seu trabalho. Exato, sabe? Ainda assim, esse campo de arte é uma coisa bem complicada, sabe? Porque falta a questão do reconhecimento. Falta a questão do reconhecimento de que produções brasileiras são boas. São muito boas. São completamente diferentes de mercado americano, mercado europeu, mercado oriental. Sabe? São boas. São boas por serem boas. O brasileiro hoje no quadrinho, ele tem uma identidade própria. Tal qual tem o americano, tal qual tem o oriental, tal qual tem o africano, tal qual tem o europeu. Sabe? E falta hoje o brasileiro consumidor entender isso. E saber que, olha, esse quadrinho é diferente. Ele é bom, ele tem qualidade, ele tem um acabamento gráfico ótimo, ele tem um roteiro ótimo, ele tem um desenho ótimo, sabe? É mais uma coisa cultural, semelhante ao que a gente falou aqui, né? A gente foi adestrado a um modelo europeu e americano e não sabe que o nosso, mesmo sendo diferente, ele é bom na sua peculiaridade, né? Exatamente, exatamente. E assim, isso acontece nos mais variados níveis. Porque, por exemplo, se o brasileiro não entende que o quadrinho que é produzido aqui é bom, imagina o nordestino saber que o quadrinho que é produzido no Nordeste é bom, o alagoano saber que o produto cultural que ele está produzindo ali é bom, o maceioense saber que o produto cultural dele é bom. A gente tem isso com os artistas, com os produtos artísticos, enfim, né? A gente às vezes tem que ir lá fora, buscar um reconhecimento, para poder o povo aqui olhar pro lado, que ver você que estava aqui o tempo inteiro e dizer, ele é bom. Então rola isso mesmo. Eu particularmente, assim, eu sempre gostei de dinheiro, porque dinheiro sempre foi uma questão. Né? Minha família não tem dinheiro, tipo, sempre foi perrengue, sempre foi na peleja para poder conseguir as coisas. Então, isso me fazia pensar que eu tinha que arranjar uma forma de ganhar dinheiro. Mas isso não veio antes da minha vontade de fazer arte. Né? Então, as duas coisas estavam ali sempre passando pela minha cabeça desde pequena, desde nova. Eu, na escola, eu inventava, ampliava papel de esquis, aqueles... Sabe que tinham os anjinhos? Aí eu desenhava grande e vendia para poder o pessoal escrever. Pequena empreendedora. Eu tinha 13 anos de idade. E aí fazia tatuagem de rena. Aprendi com um tatuador e comecei a fazer tatuagem de rena. Tudo isso porque eu estava querendo ganhar dinheiro, porque dinheiro para mim significava independência. E independência sempre foi um sonho. Eu queria ser independente, queria contribuir em casa para poder minha mãe ficar tranquila, porque minha mãe era o desespero de minha mãe. Qual é o desespero da mãe, né? De uma filha preta que
tem uma família que não tem estrutura. Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que juntar dinheiro, tem que comprar uma casa, tem que não sei o quê. Então, isso são as demandas que a gente tem. A mãe já começa a apertar a mente da gente desde muita cobrança, desde nova. E eu entendo, eu sempre entendi, assimilei, falei, beleza, vamos lá. Vamos procurar saber como é que a gente vai ganhar o dinheiro. Mas a minha admiração e a minha vontade de fazer arte era tão grande que eu falei, bom, eu vou ter que arranjar uma forma de fazer isso aqui render, porque eu não vou conseguir fazer outra coisa sem ser arte. E aí minha mãe, dê seu jeito aí, se é isso, vamos nessa, né? Colo com você e tal. Então eu comecei a pensar em formas de trabalhar com arte. E isso foi bom porque também eu comecei a almejar ser empreendedora da arte e não ser famosa. Eu não queria ser famosa, não queria estar na televisão e ter todo mundo tirando foto comigo. Eu queria ser artista, me manter enquanto artista, ganhar minha grana enquanto artista e queria ter sucesso e não fama. Então, e uma vez um pai de santo falou pra mim, você tem que assumir a sua competência. E isso não tem nada a ver com arrogância. Não é você sair arrotando arrogância. É você entender o que é que você faz de melhor, que aí quando você assume a sua competência, você vai lá e vai entender as estratégias para fazer com que as pessoas te valorizem também, né? E te remunerem por isso. Perfeito, né? Ter consciência do valor do teu trabalho. Do valor né? do teu trabalho, exatamente. Isso reflete muito na tua atitude e as pessoas também, é mais um espelho para ser refletido. Né? Exatamente. Isso é incrível, assim. E assim, a gente termina sendo cobrado por pessoas de poder que a gente seja muito humilde. E ser humilde Sempre. não tem a ver com não ter esse reconhecimento. Que a gente é bom. Ah, tem essa ideia romântica sobre o artista ainda, né? Que ele viva da sua arte. Que a arte é como um vento, assim, né? Que a arte nutre, que a arte abastece, não é mais geladeira mesmo. Só o amor, né? Porque tem muita gente... Ainda existe isso, né? Que as pessoas se aproveitam da nossa fragilidade e da nossa sensibilidade, porque a gente trabalha com uma coisa que é sensível, que está ligada ao emocional, que está ligada ao psicológico, que a gente precisa disso, precisa fazer, e nem sempre a gente tem espaço para fazer. Então as pessoas se aproveitam disso e querem que a gente faça as coisas de graça, assim, faça por valor baixo. Então esse entendimento para mim foi crucial, ter tido ele logo, para poder eu fazer da minha arte desde já um empreendimento. Então quando eu ganhei meu primeiro cachê também, eu fiquei assim, meu Deus, um cachê assim, um negócio, eu falei, danou-se, agora é que eu vou dominar o universo, vou ser cantora, vou ganhar dinheiro sendo cantora, eu vou dominar o mundo, vou fazer projeto, vou não sei o que. Comecei a investigar as leis, né, de incentivos, editais, como que eu vou fazer minha arte que é ligada à cultura, render. Então, eu fui caçando formas. Aprendendo a ser uma artista e rentável, viver daquilo. E viver daquilo realmente. Né? Como é que eu ia completar um salário? Quanto que eu quero ter no mês? Aí eu quero ter X. Então, quanto é o cachê? Quanto é não sei o quê? Quanto é pra ganhar, fazer uma locução? Quanto é pra não sei o quê? Então, eu vou ter que fazer isso tudo aí pra poder juntar esse cachê do mês. Então, acho que nesse processo houve alguma concessão que teve que fazer em relação à tua arte? Deixar de fazer coisas que tu queria ou fazer diferente, porque talvez não tivesse o aspecto comercial desejado, ou está muito tranquila em relação a isso? Teve um momento que sim, porque eu fiz parte do Araqueto, né, que é uma banda que já estava no business e no jogo, assim, né, mais comercial da coisa. E até começou como um bloco afro, bem roots, lá na periferia e tal, no subúrbio. E aí depois foi avançando e chegou no mainstream. Então quando eu cheguei, o Araqueto já era mainstream. E lá dentro tinha uma série de empresários e pessoas pensando naquele produto mercadologicamente. E eu me vi sendo uma funcionária, né, da arte. Um lugar que eu nunca tinha estado e que eu nunca tinha pensado em estar, né? Eu achei que, ingenuamente, que eu ia chegar lá e ia dizer como é que eu queria fazer também as coisas e as pessoas iam simplesmente me ouvir, mas não era tão simples assim. Rolava de ouvir, rolava, mas era uma negociação o tempo inteiro e o percentual que tinha da minha autonomia era bem pequeno. Então, ali eu entendi essa situação em que o artista fica à mercê
do mercado. Então, o plano, né, daquele coletivo que estava ali montando aquele projeto era fazer da banda virar um grande sucesso comercial. E isso vinha na frente dos meus desejos e ímpetos artísticos. Então, quando eu percebi isso, já estava no meio do processo, falei, vamos lá, vamos administrar, tentar achar uma forma de chegar até o final disso aqui de uma forma branda, leve, de uma forma que eu possa aprender também com isso e tirar o melhor disso tudo. E aí chegou num dado momento, eu falei, bom, entendi a proposta, me comprometi, cumpri, agora eu preciso fazer do meu jeito, porque foi por isso que eu escolhi viver de arte. Então, vou aqui traçar meu caminho. Um monte de gente achou que eu era maluca, né? Que eu era louca. Foi um negócio de que tá doida, vai largar a mão de estrutura, de empresário, de assessor de imprensa, de não sei o que, de tudo. É tão difícil, você vai abrir mão disso tudo. Eu falei, eu vou reconstruir do meu jeito e vai dar tudo certo, sabe? E deu tudo certo. Passou por um estágio, agora veio de contar a tua história do teu jeito, né? E deu tudo certo. Que ótimo. E tu, Jean? Sim. Concessões em relação ao trabalho artístico para agradar o mercado? Ou tu tá fazendo o que tu realmente quer fazer? Como é que tu vê isso? Olha, eu não sei ainda quando é que uma empresa grande, a usar como exemplo o Araqueto, mas uma empresa grande de quadrinhos vai chegar para mim para falar, para ter um trabalho. Hoje eu sou independente, então hoje eu faço da minha forma, exatamente, do meu jeito. E que, ao mesmo tempo que é ruim, porque você não tem uma base, né, de conhecer como é que é a coisa por dentro, de entender que, olha, se eu tivesse sozinho assim, eu não ia saber que ia acontecer isso, a questão a organização financeira, a administração, a logística e tudo mais. Eu tenho que aprender isso na marra. Larissa, tu no caso, quando você estava no Araqueto, você via o que acontecia, né? Então você já tem um exemplo para o que você tem que aprender. Eu tô aprendendo assim, errei nisso. Eu já errei. Contigo mesmo. Exato, eu já errei. Então, já aconteceu um erro, eu tenho que solucionar aquele erro e aprender a trabalhar dessa forma. Então, é um pouquinho complicado. Mas, ao mesmo tempo, me dá uma base muito boa para quando uma empresa ou algum cliente grande chegar, eu saber exatamente me impor. Porque tem muita gente que chega e faz, olha, não é bem assim. Pô, mas eu sou profissional, eu que sei. Sabe? Então, se tu tá me contratando por causa do meu trabalho, é o meu trabalho que você vai ter. E não ficar catando ordem. Então, assim, o legal é que hoje eu sou independente é isso. Em contrapartida, eu não tenho certo aparato nenhum. Hoje eu recorro muito ao financiamento coletivo. Os meus 2 quadrinhos, Dandara e Contos de Griot, foram financiamentos coletivos. Um com quase 200 pessoas, um menor, né, menos audacioso, com cerca de 100 pessoas. Então, assim, ao mesmo tempo que é um pouco tem um certo desespero, porque financiamento coletivo é uma loucura, acaba com o psicológico da gente, a gente tem que ser o marketing, ser o artista, ser o contador, ser tudo, a gente também tem que se sentir, né, bem. Então, hoje eu fico muito grato, assim, a questão do financiamento coletivo, pelo fato que ele mostra que o meu trabalho é bom, porque as pessoas estão confiando naquele projeto, sabe? É bacana isso, é muito legal isso. E aí eu acredito que assim que houver um reconhecimento maior internacionalmente, que já está tendo, mas não de um trabalho fixo, por exemplo, eu possa me impor, eu posso chegar e falar, não, o jeito que eu trabalho é assim. E vai ser assim que você vai ter a qualidade do meu trabalho. Perfeito, você falou de reconhecimento, as pessoas reconhecem seu trabalho ao participarem desse financiamento e as pessoas querem ouvir as vozes de vocês, na verdade. Eu acho que o convite para estar aqui nesse Projeto Bravos é uma prova disso, né? Vocês são muito relevantes, a gente quer ouvir o que vocês têm para contar e eu queria saber o que vocês acham desse projeto. Qual é a importância de um projeto como esse para uns artistas como vocês? Eu achei a iniciativa incrível, assim, acho que toda iniciativa que viabiliza espaço, né, para as nossas vozes e para que a gente compartilhe as nossas histórias, as nossas
questões e os nossos processos e a nossa arte é muito louvável, assim, porque... E é necessário, né? Porque ainda há uma necessidade enorme desse espaço, ainda não é equilibrado, né? Ainda existe um espaço pequeno destinado a isso, e eu vejo algumas pessoas até questionando assim, mas será que não é sorte, não é talento, não é... Eu não sei se eu acho ingênuo, se eu acho que a pessoa tá querendo fingir que não tá vendo, sabe? Eu falo, menina, mas a sorte é seletiva, né? Ela enxerga a sorte, ela vê, né? Porque é muito doido, assim, porque a gente vê, é discrepante o número, né? Os números são provas, né, da quantidade de artistas negros que acontecem, que prosperam, que chegam lá no topo e viram grandes nomes, assim, em vários sentidos da arte. E de pessoas brancas, é Viola Davis, né? A única diferença entre uma mulher preta e uma mulher branca é a oportunidade. Então, para mim, eu vejo esse projeto como uma oportunidade. Então, fiquei feliz de estar fazendo parte. E mais do que estar fazendo parte, estar dentro, assim, de estar vendo o projeto acontecer e não estar acontecendo num mês só, no mês de novembro, de estar, sabe, de estar fazendo circular, porque a gente também tem isso, o mês da consciência negra e todas as atividades concentradas, e aí negócio de chocar data, e todo mundo quer a gente é maravilhoso. Só que aí depois passa o mês da consciência negra e o assunto se dissolve e já não se fala mais tanto daquilo, e enfim, então eu achei massa de ter um projeto que começa aqui no mês da consciência negra e vai e continua se falando durante todo o ano. Achei sensacional. Eu topei, eu achei maravilhoso assim que eu soube dessa questão de que não vamos nos prender ao mês da consciência negra, né? Ao novembro negro. Não, o ano é de todos. E a gente precisa desse espaço. Então, concordo com a Larissa que é uma oportunidade. É uma oportunidade de chegar e mostrar para todo mundo. Chegar e mostrar que, olha, tem muita gente produzindo isso. Tem muita gente negra produzindo, sabe? E de altíssima qualidade. Então, eu acho que o reconhecimento, além do novembro, é fantástico. É fantástico, é essencial. E trazer o assunto pro lado do empreendedorismo mesmo, falar sobre isso. A gente já fala também, quando... Eu não sei, acho que também você passa por isso. Quando te chamam, você vai dar uma entrevista, você vai falar da sua arte, você fala do seu quadrinho, da história do seu quadrinho. Eu falo do meu disco, né, dos meus shows, das parcerias, das músicas. Mas eu encontrei com uma artista recentemente, com a Majur, e a gente começou a falar sobre estrutura. Como que tá? Como que você faz? Como que você produz? Quem que é a sua empresária? Quem que é seu empresário? Como que a gente... Isso pra mim é raro e isso pra mim é essencial, e acho que esse projeto também fala sobre isso, que é sobre a gente discutir e falar, trazer à tona os bastidores, os processos de estruturação dessa carreira. A gente não tem uma faculdade que ensina a gente como que a gente vai abordar e como que a gente vai administrar a nossa carreira, né? Até tem faculdade de música, faculdade mas não tem uma escola do empreendedor artista. Então, quando eu vejo uma empresa como o Bradesco se interessando em estimular o artista nesse lugar, né, no ponto de empreender, a ponto de estruturação de negócio, estimular o pensamento acerca disso e trocar com outros artistas. Isso, para mim, é golaço, assim. É benefício para toda a nossa comunidade. A comunidade e as pessoas que vêm também, eu acho que isso traz um respeito ao trabalho do artista. As pessoas compreenderem o processo de construção, né? Sim, como que há um é trabalho bem duro envolvido ali, como há processos, como um trabalho que é feito de arte, que nós amamos, mas vocês são profissionais que têm que ser respeitados, além de muito admirados. E eu queria saber agora, para finalizar, sobre projetos futuros ou em andamentos, quais são as novidades dos dois aí, ou o que vem aí pela frente? Eita, eu tava até contabilizando esses dias o nome de projetos que eu tô pensando para 2020. Já foram 5. Um deles foi essa ideia de criar uma comunidade, né? Que a gente já tem um nome, que vai ser Anansi, né? O grande contador de histórias.
aranha, né? O Homem-Aranha africano. Mas aí eu também, como eu trabalho com ilustração infantil, eu tô planejando também fazer uma espécie de coletivo com ilustradores de histórias infantis aqui do Brasil, procurar em vários locais, combinar estilos, combinar histórias. Acho que é importante também falar sobre as diferenças culturais que tem aqui no Brasil, em cada região, né? E tem o Coletivo Nancy, tem as histórias infantis, tem Contos de Griot, que a gente planeja ser semestral, e também o futuro do Livro da Dandara, que é uma coisa que eu quero continuar, que é o meu cargo-chefe agora, né? Vai ser uma história muito mais longa e que eu quero buscar trazer tanto a questão da filosofia africana, da história brasileira e de mitos brasileiros. Trazer o Curupira, trazer o Boitatá, sabe? Mostrar não eles como uma coisa infantilizada, não, mostrar eles como uma coisa séria, sabe? Como já outros artistas estão fazendo por aí. Então, acho que foram 4, tem 5, sim. E que em parceria novamente com minha namorada, a gente quer criar feiras independentes literárias lá em Maceió. Justamente para mostrar, né, que o artista ele não é somente aquele cara que fica tendo as ideias. Ele também produz, ele empreende. E trazer ele como empreendedor, né? Buscar diversos órgãos, diversas empresas para poder abraçar isso, mas que seja algo coletivo, que seja algo democrático, que qualquer um que tenha um produto chegue no seu cantinho, mostre para todo mundo. Perfeito. E tu, Larissa? Eu recebi um convite de uma editora para transformar a música Bonecas Pretas num livro infantil. Olha aí. E aí tô bem animada assim com o desafio. Vou fazer alguns clipes do disco, né, do Trovão. Vou gravar uma agora e vou fazer mais 2 ainda ao longo do ano. E tô planejando uma turnê internacional, a primeira, né, ainda não fui, com esse show pra fora. E seguindo com Elza, que é o musical que eu faço, que tem uma temporada já em janeiro no Rio e ainda vai circular mais o primeiro semestre para depois, no segundo semestre, eu pensar num novo disco. Que incrível, que maravilha, tem muitos projetos à frente. Que incrível conhecer mais sobre o trabalho de vocês. Eu quero agradecer muito o fato de vocês estarem aqui falando sobre suas carreiras. É uma oportunidade fantástica e foi um grande privilégio ouvir vocês realmente. Isso acontecer aqui no projeto com o Bradesco. Muito obrigado, Larissa e Jean. Obrigada a vocês. Por estarem juntos aqui no Negro da Semana Bravos e até a próxima. Obrigadão. E mais um episódio chega ao fim. Porém, mês que vem, dia 20, tem episódio novo com outros artistas incríveis pra gente ouvir e conhecer mais sobre suas artes e suas carreiras. Para acompanhar e não perder quem vem por aí, siga o Bradesco nas redes sociais e siga @Negro da Semana. A gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook. E siga também @LeGarcia. A gente também tá no YouTube, assina lá em youtube.com/Negro da Semana. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Death.